Sinais que o seu corpo está inflamado. Sejam bem-vindas a mais uma live do A Nutri Tá On de hoje. Para quem não sabe, a Nutri Tá On é uma série de lives semanais que acontece de toda terça e quinta, normalmente meio dia 27. Hoje eu comecei mais tarde, mas não quis deixar de fazer a live hoje. Então são temas aqui sobre emagrecimento, onde eu te ajudo a emagrecer, principalmente mulheres, a emagrecerem de forma descomplicada, saudável e definitiva, modificando não só o corpo, entendendo como o seu corpo funciona, o seu metabolismo, para que você consiga fazer as escolhas mais assertivas, que te levem para o seu resultado, mas também modificando a sua mente para que você consiga colocar tudo isso em prática e fazer todas as suas escolhas. Para quem não me conhece, sou a Lana, sou nutricionista e tô sempre aqui falando de nutrição e de emagrecimento. Se você está assistindo esse vídeo no gravado, aí no YouTube ou aqui no Instagram, compartilhe essa live com quem você acha que é importante ouvir sobre esse assunto, ouvir sobre emagrecimento, pessoas que você conhece que estão aí nessa luta, nessa batalha, ou você mesmo, né? Então compartilha, quanto mais pessoas souberem disso, melhor ainda. E se você está no YouTube assistindo gravado, clica no link da descrição do vídeo e me segue aqui para ter sempre acesso a esse conteúdo e sempre saber quando essas lives estão acontecendo no ao vivo, tá bom? Então, o tema de hoje é sobre inflamação. É tão importante falar sobre isso, sobre inflamação, quando a gente fala de emagrecimento, porque o processo, né, de quando você engorda, quando você está em sobrepeso ou em obesidade, então esse processo de sobrepeso e obesidade, ele é um processo inflamatório. Quanto mais gordura nós temos no corpo, mais a gente gera processo inflamatório, né? Isso só vai se intensificando. Isso porque o nosso tecido gorduroso, ele gera hormônios inflamatórios. Quanto mais gordura você tem, mais hormônios pró-inflamatórios você vai ter. E isso vai desencadear várias reações no seu metabolismo, no seu organismo, né, que vão trazer prejuízos à sua saúde. E muitas doenças são geradas a partir de um processo inflamatório. Doenças como Alzheimer, doenças como doenças cardiovasculares. Então, tudo isso, né, entre outras coisas, quando esse processo inflamatório é excessivo, isso vai sendo, você vai tendo cada vez mais risco de ter essas coisas, tá? Não só isso, tá? Não só esse tipo de inflamação e não só para pessoas sobrepeso ou obesidade, até pessoas magras podem estar inflamadas por conta da alimentação. Sim, a alimentação é capaz de produzir inflamação no seu corpo, eu já vou explicar como é que isso funciona. Então, hoje eu vim aqui te contar como que se desenvolvem esses mecanismos e como você pode identificar através de alguns sinais no seu corpo, se você pode estar inflamado ou não e o que você pode fazer também para melhorar isso, né? Para você realmente desinflamar. Bom, a inflamação, quando a gente fala de inflamar, será que isso é uma coisa ruim para o nosso corpo? Na verdade, isso é uma coisa normal que está acontecendo o tempo todo no nosso organismo, que é uma forma do seu corpo se defender de alguma coisa. Então, quando ele está inflamado, ele está tentando se defender. Então, isso é uma coisa normal que acontece todos os dias, com várias coisas que a gente faz no dia. A gente está em contato com poluição, contato com as comidas que a gente come, contato com álcool ou produtos químicos. Isso também gera inflamação no nosso corpo. Hoje eu vou falar de alimentação, mas existem várias coisas que geram inflamação, tá? Então, isso é normal do seu corpo fazer, dele se defender. Só que quando essa inflamação é excessiva, ele vai gerando processos que podem desencadear algumas doenças, né? Alguns sintomas, algumas coisas que vão ser ruins para você. E é sobre isso que eu vim falar hoje aqui, mas direcionado, claro, para alimentação. Então, a primeira coisa, né, quando a gente fala de inflamar o corpo através da alimentação, a gente está falando muito de intestino. O nosso intestino, ele regula boa parte do que acontece no nosso corpo e ele muitas vezes é ignorado. Muitas pessoas não sabem da importância que se tem de cuidar bem do intestino, tá? Cuidar bem do intestino não significa só você cuidar para ir mais vezes ao banheiro, né? Isso que quando a gente fala de intestino, muitas vezes a pessoa pensa isso, né? Eu preciso ter um intestino mais solto, meu intestino é preso. Não é sobre isso, não é só sobre isso. Cuidar do seu intestino é fazer com que ele desempenhe
algumas funções, né, as funções normais dele, para que você consiga absorver nutrientes, para que você consiga produzir hormônios. Muitos hormônios importantíssimos são produzidos no seu intestino, eu vou falar disso também. Mas também essa questão da inflamação, pessoas inflamadas que geram algumas doenças, tudo isso pode estar começando no seu intestino. Então, através da alimentação que você tem, se você prejudica ali o funcionamento intestinal, né? Tanto das bactérias, lá tem bactérias boas e ruins. Se você prejudica a produção de bactérias boas, você está prejudicando o funcionamento desse intestino. Se você come alimentos inflamatórios constantemente, você também está prejudicando as funções do seu intestino. Então, é sobre começar falando sobre isso. Então, uma das coisas principais e importantes da alimentação, quando se fala de inflamar, é o glúten, né? Muitas pessoas, quando fala disso, algumas já sabem algumas coisas e outras já começam a meio que atacar porque acham que é uma modinha, né? Então, agora ninguém pode comer glúten, mas todo mundo comia glúten há um tempo atrás e agora tem essa de não pode comer glúten, isso é frescura. Ou então outras associam de uma forma errada, né? Não tem glúten, então engorda. Então vou comer uma alimentação sem glúten para não engordar. Na verdade, a relação do glúten com saúde, com emagrecimento, não é a questão de engordar ou não engordar, porque isso não tem nada a ver, o glúten não tem nada a ver com isso, né? Engordar ou não engordar está relacionado ao excesso que você come, né? O tanto de calorias que você come, o tanto de calorias que você gasta. O glúten, ele interfere sim nesse processo de emagrecimento, mas de outras formas que vocês vão entender daqui a pouco. Então, o glúten, ele é uma proteína que está lá no trigo, no centeio e na cevada. Então, quando você come um pãozinho, quando você come uma bolacha, quando você toma uma cerveja normal, isso tudo tem glúten, tá? E esse glúten, por que hoje se fala tanto, né? Se foi tanto estudado sobre isso, e por que ele pode gerar inflamação e gera inflamação na maior parte dos casos das pessoas? Porque o glúten foi começado a ser produzido há muito tempo atrás, há mais ou menos uns 10 mil anos atrás, o glúten começou a ser produzido. Só que, até chegar no glúten que a gente tem hoje, esse glúten foi sendo modificado durante todos esses anos. Por que isso aconteceu? Porque a produção que se tinha desde aquela época, né, era uma produção muito pequena, né? Então foi até pouco tempo atrás, se a gente for ver aí 100 anos atrás, né? Então era uma produção pequena, onde viu-se a necessidade de produzir mais. Então quanto mais eu produzo daquilo, eu consigo atender mais pessoas, né? Em um menor período de tempo, eu lucro mais, né? Vocês já vão entender que eu sempre tô falando dessa questão da indústria, né? Então eu preciso produzir uma coisa que me seja rentável para mim, que eu consiga produzir em larga escala. Então, nessa de conseguir produzir mais, né, foi feito um investimento muito alto, principalmente começou isso nos Estados Unidos, né, para que começassem a fazer pesquisas de como que isso ia ser desenvolvido para que se produzisse mais do que era produzido. Nessa, o que aconteceu? Esse glúten foi sendo modificado. Então, esse trigo, né, que era produzido, ele foi ficando mais resistente, por exemplo, a pragas, conseguia se produzir uma maior quantidade em menor período de tempo. Então, isso era muito vantajoso. Então, com isso, o glúten foi sendo modificado, só que essa modificação, né, ela não acompanha as características nossas que a gente tem biologicamente. Então, nosso organismo, nosso metabolismo, né, as nossas estruturas ali biológicas estão preparadas para digerir certo tipo de proteína. Então, a proteína, que é o glúten, né, ela é uma proteína que tem um peso molecular, né? Eu tô falando em termos técnicos assim, mas pensa que o seu corpo não está preparado para digerir algo tão modificado, né? Que não é natural para ele, digamos assim. Então, isso foi sendo modificado, o nosso corpo não acompanhou, né? Não evoluiu para fazer isso, e isso acaba prejudicando, então, ali o nosso funcionamento intestinal. Por quê? Acontece todo o processo de digestão, e aí quando chega lá no intestino, como ele tem um peso molecular muito alto, né, não consegue digerir bem, essa camada do intestino, ela tem células ali. Então, essas células, pensa que existem uma camadinha,
E aí nessa camadinha existem células, uma do ladinho da outra, né? Vamos supor que aqui meus dedos são as células, tá? Então uma do ladinho da outra. E por ser um peso molecular muito grande, o que vai acontecendo com essas células que estão aqui uma do ladinho da outra? Elas vão abrindo espaço, então elas vão ficando com um espaço entre uma e outra, então vão ficando espacinhos aqui, ó. Por que é ruim ter esses espacinhos? Quando eu faço isso, eu libero a entrada de muita coisa aqui para dentro do meu corpo. E eu já vou explicar, vocês vão entender. Então, isso vai gerando, sim, um processo de inflamação. Quando isso acontece, né, de passar essa proteína, né, que é proteína do glúten, que vai sendo digerida, formada aminoácido, quando o nosso corpo não é capaz de digerir isso, né, de metabolizar isso, e abre essa camadinha, o nosso corpo produz células de defesa, né, os glóbulos brancos, que vão meio que atacar essa mucosa intestinal. Então, ali dentro do nosso intestino existe uma mucosa, né? Só que esse tipo de composto que é gerado, né, que são dos linfócitos, dos glóbulos brancos, eles se estendem para outras mucosas. Então, no nosso corpo, a gente tem a mucosa deixa eu ver o nome, deixa eu ver a colinha aqui que eu esqueci o nome. Nasogeniana, que então vai envolver aqui o que a gente tem, nariz, boca, né? Então todo esse canal aqui a gente tem uma mucosa. A mucosa dos brônquios, que aí tá dentro, né, lá do nosso pulmão. A mucosa genital. Então, a gente tem diversos tipos de mucosa nesse corpo, que quando todo esse processo inflamatório acontece, né, e é gerado esse composto, isso vai atacar ele não entende qual é a mucosa, né, que ele precisa atacar. Ele vai atacar qualquer mucosa. Então, essas mucosas, geralmente, né, nariz, boca, mucosa vaginal, elas são muitas vezes atacadas pelo tipo de alimentação que você tem, você gera esse processo inflamatório e aí é que acontece os ites da vida. Então, pessoas que têm, né, como eu falei, que é nasogeniana e é nos brônquios também, a pessoa que tem bronquite, que tem rinite, que tem sinusite, né, todos os ites da vida, né, as inflamações da vida, podem estar associadas ao tipo de alimentação, a maior parte delas. Não só isso, como asma, que mais que... Deixa eu ver a colinha que eu coloquei outras aqui que eu esqueci. Amidalite, né, que é os ites, infecção urinária, então como ataca ali a mucosa genital, você pode também ter infecção urinária, ter candidíase, que muitas mulheres têm. Então, isso vai gerando esse processo inflamatório e vai gerando esse tipo de inflamação. Então, boa parte das pessoas que têm esse tipo de coisa, isso pode ocorrer por conta da alimentação. Então, aí, quando elas melhoram a alimentação delas, retirando o glúten, por exemplo, é uma das coisas, tá? Elas conseguem melhorar muito esses sintomas. Então, é lógico que, assim, tem pessoas que quando muda o tempo, por exemplo, tá, né, muda o tempo, começa a esfriar, já começa, principalmente criança, né, algumas crianças têm esses problemas de rinite, sinusite, bronquite, tudo isso, todos os ites da vida. Isso pode ser só uma manifestação, só que essa causa, né, essa causa desse sintoma, ela pode ser sim de origem alimentar. Então, quando você consegue mudar essa alimentação, fazer um teste por um tempo, depois eu vou falar como que você pode fazer isso, você consegue notar que esses sintomas, eles são diminuídos. E aí você consegue ter melhora de todos esses ites aí. Por quê? Quando você ataca essa mucosa, né? Quando gera essa inflamação e essa mucosa do nariz, dos brônquios, de tudo isso é atacada, isso gera edema. O que é edema? É um inchaço. Então, você tem um inchaço ali no nariz, aqui na sinusite, geralmente aqui, né? As pessoas sentem. Isso que gera esses sintomas. Aí a pessoa fica inflamada. E tem todos esses sintomas que pessoas que têm essas doenças têm. Então, só para vocês entenderem que sim, o glúten ele pode causar isso. Então, olha como de uma coisa alimentar, você pode gerar um processo inflamatório no seu intestino, que é muito importante para tudo isso. E o seu intestino lá, as reações que acontecem por conta desse processo inflamatório, pode atacar mucosas que você nem imagina que pode ser por conta da alimentação. Então, o glúten sim é um dos inflamatórios. Aonde que está o glúten, como eu falei?
Farinhas, então farinha de trigo, qualquer tipo de farinha de trigo. Alana, mas mesmo a farinha de trigo integral, ela é inflamatória? Sim, porque ela não deixa de ter o glúten, né? Então esse glúten que tem lá é o mesmo que tem na farinha branca normal, ela só vai ter um pouquinho mais de fibras ali, mas para essa questão de inflamação vai ser a mesma coisa. Então tudo que vai farinha de trigo, seja bolo, bolacha, pãozinho, torradinha, tudo que vai o glúten gera esse processo inflamatório. Claro que para algumas pessoas isso acontece de forma mais intensa. Como eu falei, para quem tem esses ites da vida, é muito benéfico para ela tirar esse tipo de alimento. Ela vai sentir muita diferença quando isso acontecer. Para outras pessoas, elas vão consumir isso provavelmente durante a vida inteira e não vão sentir nada. E aí é quando vem, né, essa questão de falar assim, mas isso é modinha, né? Comi isso a vida inteira, não sinto nada, me sinto bem, eu como pão e fico bem. Mas a questão é que esse processo que eu falei, né, onde tem as suas células do intestino estão lá, uma do ladinho da outra, e conforme você vai comendo isso, essas células vão abrindo espaço entre uma e outra para gerar e vai gerando esse processo inflamatório. Muitas vezes isso aqui demora alguns anos para acontecer. Então, pessoas que vão passar aí 10, 20 anos comendo isso de forma, né, agradável até, não vão sentir nada. Só que com o tempo, algumas coisas vão se manifestar no seu corpo e você não vai fazer ideia de que pode ser a origem, a causa pode ser isso, tá? Então sim, o glúten, ele é algo inflamatório que vai danificar todo ali o funcionamento do seu intestino. Então reduza o máximo que você conseguir disso, principalmente se você for uma pessoa que tem os ites da vida. Outra coisa que pode gerar um processo inflamatório. Lembrando, voltando, eu não estou falando aqui só para pessoas que estão com sobrepeso ou com obesidade. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, inclusive comigo acontece. Eu já deixei de comer, reduzi bem essa quantidade de coisas com glúten da minha alimentação. Eu realmente como só quando é exceção. Pão eu quase não como mais, bolacha, essas coisas eu não como mais. Bolo, eu adoro comer bolo, então se eu vou em algum lugar que tem, eu acabo comendo, festa de aniversário, essas coisas assim. Mas no meu dia a dia, na minha rotina, não tem. E é nítido, eu sinto a diferença assim, é muito nítida pra mim quando eu vou e consumo alguma coisa que tem o glúten. Fim de semana mesmo, né? Teve a Copa, e eu até postei aqui nos stories sobre uma cerveja que é se eu não me engano, é da Mistel, que tem sem glúten. Eu acho que tem até outras marcas agora, é difícil ver, né? Essa foi a única marca que eu vi, e vi uma outra também que não é conhecida, mas que não tem o glúten. Por quê? A cerveja normal, ela tem a cevada, e a cevada tem glúten. Então eu, há uns tempos atrás, quando eu tomava mais cerveja, né, até quase não bebo mais, mas quando eu tomava bastante cerveja, eu acordava no outro dia com aquele inchaço. Sabe quando tem aquela propaganda, não sei de qual marca de cerveja que fala que é o efeito baiacu? É tipo isso, sabe? Eu ficava super inchada, a barriga super inchada, me sentindo muito mal mesmo, porque o glúten em mim causa isso. Eu realmente tenho dificuldade de digerir essa proteína, né? Lógico que tem as pessoas que são celíacas. O que são pessoas celíacas? Pessoas que têm intolerância ao glúten. Então, essas pessoas, para elas não é tão fácil, não é questão de escolha, né? Elas precisam realmente excluir o glúten da vida. Inclusive, assim, para elas é tão grave que se tiver um alimento não, por exemplo, você comeu um pãozinho e aí você cumprimenta essa pessoa com um beijo no rosto, e isso ficou algum resquício do pão que você comeu na sua boca, essa pessoa já fica totalmente, já dá uma reação muito forte nela. Então, para essas pessoas, lógico que é algo bem mais intenso, mais grave. Mas para outras pessoas comuns, né, não é difícil ser sensível ao glúten por conta disso que eu falei, que esse glúten não é algo que a gente está acostumada a digerir. Isso foi sendo modificado com o tempo, e não foi nem por uma questão assim, vamos mudar a composição desse glúten, né, para melhorar a saúde das pessoas. Não, foi uma questão econômica mesmo. Foi algo feito para aumentar a produção, para vender mais, atender mais pessoas, e com isso foi sendo essa proteína modificada, e é por isso que faz tanto mal assim. Para algumas pessoas isso vai ser nítido em alguns sintomas, para outras isso vai aparecer só conforme, né, depois de muitos anos consumindo isso, é que algumas coisas vão aparecer e a pessoa nem vai se dar conta que isso pode ter sido por conta do glúten. Então, por esses motivos, né,
não aconselho que você tenha isso na sua rotina. Então, diminua o máximo que você conseguir. Outra coisa, outro tipo de alimento que pode causar inflamação: leites e derivados do leite. O leite e os derivados, ele é um pouco mais específico, né? O glúten, ele é mais geral e sim pode afetar todas as pessoas. Leites e derivados é assim. O que acontece? Quando tem lá essa proteína que é mal digerida, né? Esses aminoácidos mal digeridos lá no seu intestino por conta do glúten. Então, se você come as duas coisas, é ruim também. Vou explicar por quê. Tem as célulazinhas lá, então isso chega lá na camada do seu intestino e vai abrindo, porque o peso molecular do glúten é alto, né, para ser digerido. Quando vai ficando esses espacinhos aqui, a proteína do leite também, que é a caseína, ela disputa espaço com o glúten. Então, se você come os dois juntos, né, juntos assim que eu falo, na sua rotina, você vai abrindo, espaçando ainda mais o espaço entre essas células. Então, sim, o que seria o mundo ideal, né? Você fazer uma alimentação restrita mesmo em glúten, né? Primeiro fazer um processo, eu vou falar mais pro final de como que você pode fazer exatamente esse processo. Mas é você reduzir tudo, né? Tanto o glúten como leites e derivados, e depois reintroduzir somente leites e derivados, só que com menor frequência. Então, se você consome muito no seu dia, você vai piorando essa situação. Então, seu intestino, pensa que seu intestino já tá lá com as células todas abertinhas, assim, ó, e uma entre a outra. Então, quanto mais você vai consumindo outras coisas, vai abrindo mais. Então, quando eu consigo melhorar a minha alimentação, fazer um período restrito, por exemplo, eu vou fechando. Tem como reverter isso, né? Demora um pouco, mas você vai fechando. Então, para essas pessoas, né, que já não consomem glúten, né, que melhoraram isso, para elas vai ser diferente. Elas vão conseguir se dar melhor com leites e derivados do que as pessoas que comem os dois juntos. Então, leites e derivados para algumas pessoas, por conta da proteína do leite, e não é gente, fugiu o nome, a lactose, tá? A lactose, muitas pessoas são intolerantes, outras também são sensíveis à lactose, mas aqui eu tô falando realmente da proteína do leite, que é a caseína, tá? Então, a caseína, ela pode causar piorar também, digamos assim, esse processo inflamatório. Deixa eu ver o que a Morgana falou. Uma dúvida: minha imunidade está baixa e todas as vezes que eu comia algo davam reações. Os testes de alergias deram todos negativos. Problemas de intestino podem dar algumas reações no organismo. Imunidade da baixa podem causar reações. Toda vez que como batata doce inglesa, minha barriga incha. Bom, sobre imunidade, sim, o intestino está totalmente relacionado com a sua imunidade, porque é lá que é absorvido proteínas, vitaminas, minerais, tudo que é importante para fortalecer essa sua imunidade. Essa questão da inflamação também diminui a imunidade. Então, pessoas inflamadas, elas têm uma imunidade mais baixa. Então, pessoas que consomem isso constantemente, elas vão ser mais suscetíveis a ter uma gripe ou ter coisas ali que ficam mais expostas, porque a imunidade realmente fica mais baixa, fica doente com mais facilidade. Então, se você tem uma alimentação pró-inflamatória, né, com esse tipo de alimento, sim, você pode ter uma imunidade mais baixa, que é mais que ela falou. Problema no intestino pode dar algumas reações no organismo? Sim, eu vou falar sobre alguns sintomas que você pode, alguns sinais, né, que é o tema da live hoje, que você pode identificar que você pode estar inflamado por conta disso aqui que eu falei. Então, primeiro eu expliquei como essa inflamação acontece, e agora eu vou falar daqui a pouco sobre como identificar alguns sinais no seu corpo de que isso está acontecendo, tá? Sobre a batata doce e a batata inglesa inchar a barriga, não sei de nenhuma relação, porque elas não têm glúten, tá? Elas são alimentos in natura. Pode ser por conta da fibra da batata, algo desse tipo, mas não sei explicar nenhuma relação que faça inchar, tá? Bom, então vamos continuar aqui e seguir. Então, os leites e derivados também, para algumas pessoas pode ser pior, para outras, eu falaria assim, de uma forma geral, consuma, né? O glúten, sim, deixa de consumir ou consumir o mínimo possível, só como exceção. E o leites e derivados, que é leite, iogurte, queijo, tudo isso você pode ter na sua rotina, desde que seja não com tanta frequência, sabe? Assim, várias vezes ao dia. Todas as refeições você põe alguma coisa, põe queijo, no lanche tem iogurte, de manhã também tem leite. Então, acaba ficando excessivo. Então,
pode ter, mas consumir com mais cuidado, digamos assim, tá? Então, alguns sinais, eu vou falar agora sobre alguns sinais do seu corpo mesmo, que o seu corpo dá de que essa inflamação pode estar acontecendo. E só explicando um pouquinho voltando, né, sobre o intestino, por que tudo isso acontece? O nosso intestino, ele fica hiperpermeável. Então, quando eu abro essas células, o espaço entre elas, eu faço com que qualquer coisa entre ali. Ela fica sem filtro, né? Então, muita coisa vai passar, células de defesa vão ser produzidas e é aí que vai acontecendo todo o processo inflamatório. Então, por isso que é tão ruim ter uma alimentação que desbalanceie o funcionamento do seu intestino. O nosso intestino é chamado segundo cérebro por conta disso, ele produz muita coisa lá, né? Muitos, aliás, hormônios também que se comunicam com o cérebro, por isso é chamado segundo cérebro. Muita coisa importante acontece no seu intestino. Então, é bom você cuidar bem dele, não só para você que quer emagrecer, que é essencial, tá? A pessoa que não tem um intestino que funciona bem e que não cuida direitinho ali da camadinha do seu intestino para que tudo isso que eu tô falando não aconteça, né? Não gere mais inflamação ou que você consiga absorver as vitaminas que você precisa, essa pessoa vai ter mais dificuldade para emagrecer, tá? Então vamos lá. Os sinais que o seu corpo pode dar que você está inflamado. Eu tive na última turma, né, que eu encerrei do Descomplica, que é o meu método de emagrecimento, uma aluna que ela falou pra mim que ela tinha, no começo, né, a gente faz a consulta lá, a entrevista, e aí você pergunta tudo que a pessoa tem, e ela tinha falado pra mim que tinha crises fortíssimas de enxaqueca. Era do tipo assim, de tomar remédio todos os dias praticamente, de não conseguir fazer mais nada, quando ela tava com crise de enxaqueca, ela precisava parar, ficar, às vezes impedia de trabalhar, às vezes impedia de se divertir, porque quando vinha essa crise de enxaqueca era muito doloroso mesmo e não conseguia fazer outras coisas, precisava de medicamento para controlar isso. Aí ela começou, né, o Descomplica. Lá no Descomplica a gente tem sim aulas, e nas mentorias eu falo sempre sobre esses assuntos aqui também, né, de como a alimentação pode influenciar nesses sintomas. E aí tem uma fase lá que ela precisou reduzir essa quantidade de glúten. Na primeira semana, em uma semana, gente, uma semana fazendo isso, ela já conseguiu reduzir esses sintomas, né? E hoje em dia, ao fim do programa, que já tem, foram 8 semanas de método, ela não precisa mais tomar o medicamento de enxaqueca. Olha o quanto ela ganhou com isso. Então, o que vale mais a pena, né? Você ficar sem comer essas coisas, né? E ter esse benefício de não ter mais essa enxaqueca, essa dor de cabeça que realmente, pra quem tem, eu não tenho enxaqueca, mas todas as pessoas que eu conheço que falam que tem enxaqueca, é um sentimento horrível, né? De incapacidade, de você ficar sem saber o que fazer e aquela dor intensa que às vezes nem com remédio você consegue resolver. E isso pode ser uma causa alimentar. Ela conseguiu tirar o medicamento para enxaqueca por conta de uma simples mudança na alimentação. Então, isso pode ser um sinal que o seu corpo está inflamado. Por quê? Tudo começa lá no intestino, né, que eu falei. Então, alguns processos que acontecem no intestino vão quebrando barreiras, né? Então, isso pode entrar na sua corrente sanguínea. E lá no seu cérebro existe uma barreira que chama barreira hematoencefálica. Hemato vem de sangue, né? Então, é uma barreira que é quebrada, que é capaz de ser quebrada quando você consome esse tipo de alimento. E aí, o que vai acontecer? Algumas coisas relacionadas mesmo à mente, né? À cabeça. Então, sinais físicos disso é realmente a enxaqueca. Então, quando você está inflamado, se você tem muita dor de cabeça, claro que isso também pode ser por falta de água, né? Sempre tô falando disso, mas algumas pessoas também têm enxaqueca ou, não enxaqueca, né? Dor de cabeça por conta da alimentação também. Então, se isso acontece lá no seu intestino, você vai fazer com que isso, lá no seu cérebro, isso seja mais fácil de ser quebrado, e aí é que você tem crises de enxaqueca, depressão também, ansiedade pode ser causada por esse tipo de alimentação, que acontece por conta de todo esse processo que começa lá no seu intestino e vai parar aqui na sua cabeça. Então, esse é um sintoma, sim, a enxaqueca, né, ou dor de cabeça excessiva, que pode ser um sinal de que o seu corpo está inflamado. Segundo sinal, depressão e ansiedade, falei um pouco aqui.
Tem um outro aspecto importante aqui nesse ponto da depressão e da ansiedade, né? Muitas pessoas querem resolver isso só fazendo uma terapia ou tomando um medicamento, que eu não acho que seja dispensável. Eu acho que algumas pessoas devem e precisam sim tratar com a medicação, né, ou com terapia também, porque a alimentação, ela pode resolver muita coisa. Então, tem pessoas que, por um lado, estão lá tratando com medicamento, fazendo terapia, passando com psicólogo, e por outro lado, tá com a alimentação toda desregulada, comendo coisas super inflamatórias que vão fazer isso, né, dificultar. Eu não sei se vocês lembram, mas no começo eu falei que lá no seu intestino é produzido serotonina. Eu sempre falo da serotonina, que ela é super importante, né, para pessoas que têm ansiedade e depressão, e até para evitar ter isso. Porque é lá no intestino que 90% desse hormônio, que é um hormônio do bem-estar, é um hormônio que te deixa feliz, é um hormônio que te deixa animada mesmo pra vida, sabe? Pessoas que têm desânimo, pessoas que têm mesmo sintomas de ansiedade porque não conseguem se acalmar, pessoas que estão depressivas ou começo de depressão. Muitas dessas pessoas, isso que elas estão começando a desenvolver ou já têm desenvolvido, está relacionado ao intestino delas, por conta da alimentação que elas tiveram ou têm ainda. Então, nada adianta, não tô falando de novo, não tô falando que não precisa fazer terapia, que não precisa passar com um psiquiatra. Muitas pessoas vão precisar disso. Mas, junto com isso, se você não cuidar da sua alimentação para que o seu intestino consiga produzir naturalmente esses hormônios, né? Nada vai adiantar, porque aí você vai tomar muitas vezes um medicamento que não produz essa serotonina, mas aproveita mais o pouco que tem ali. Então, se eu consigo produzir mais serotonina, eu vou intensificar ainda a eficácia desse remédio. Então, você se alimentar bem é essencial para quem tem sintomas de depressão e ansiedade. Se você não se alimenta bem, não adianta nada você fazer outras coisas. Precisa fazer isso. Exercício também ajuda nessa produção de serotonina, mas 90%, pensa que 90% disso é produzido no seu intestino. Se você tá com o seu intestino todo escangalhado, né? Desculpa falar assim, mas todo ferrado ali, essa produção não vai acontecer. Então, de nada vai adiantar, você vai ficar enxugando gelo e não vai conseguir resolver nada. Então, é por isso que essa inflamação, então, de novo, voltando no ponto da inflamação. Se eu estou inflamada, significa que algo não está bem no meu intestino, e isso pode gerar, sim, depressão e ansiedade pela falta da produção do hormônio serotonina, tá bom? Outro sinal que o seu corpo pode estar inflamado, a acne. A acne, lógico, não é só um tipo de causa, né? A causa pode ser, sim, alimentar. Se você tem uma predisposição maior, você aumenta essa acne, né? Você aumenta a chance de ter acne, mas e tem pessoas que têm uma desregulação hormonal que acontece, mas a alimentação pode intensificar essa acne também. Então, a acne também, ela é um processo inflamatório. Como que isso acontece por conta da alimentação? Quando você consome muito açúcar, principalmente, açúcar, eu não tô falando só do açúcar de adoçar, né? Aquele branquinho que a gente pega e adoça. O açúcar, ele tá em muitas coisas, até salgadas, que a gente desconhece. Produtos industrializados salgados que você conhece, tipo um salgadinho que você come, tem açúcar, né? E não é pouco. Então, tudo isso é feito uma combinação para que esse sabor fique mais acentuado. Não só isso, mas também voltando na questão das farinhas, né? Também é um tipo de açúcar, só muda o tipo, mas é um açúcar também. Ali a gente tem o amido e ali no açúcar mesmo de mesa, que a gente adoça as coisas, é a sacarose, que é glicose mais frutose, tá? Então, assim, termos técnicos, mas dá pra você entender que tudo é açúcar. Então, se você tem excesso de consumo dessas coisas, você aumenta também a chance de você ter acne. Então, se você tem aquela pele que tem mais facilidade também, mais acneica, mais oleosa, né, essa pele, e ainda se alimenta mal, e ainda tem uma desregulação hormonal, você vai intensificar esse processo, tá? Então, por que isso acontece? O consumo de açúcar aumenta os níveis que você tem de insulina no seu corpo.
tá? Então, a insulina, ela tá relacionada a muita coisa que acontece no seu corpo. Muita. Já falei muito da insulina aqui, vou continuar falando, porque existem vários processos no seu corpo que acontecem por conta do aumento da insulina. Insulina aumentada não é sempre ruim. Para quem faz atividade física, por exemplo, que quer ganhar massa muscular, ela vai ter um processo lá que ela precisa estar aumentada para essa pessoa ganhar. Mas falando aqui, né, de emagrecimento e falando desse processo inflamatório, ter uma insulina elevada faz com que gere mais inflamação. Por quê? Quando você consome muito açúcar, então começa do consumo de açúcar, né? Então, eu consumi muito açúcar, eu fiz com que meu pâncreas produzisse mais insulina para dar conta desse açúcar que eu estou consumindo em excesso. Então, eu aumentei o tipo a quantidade de insulina até o ponto que as minhas células ficaram resistentes a receber esse tipo de insulina. Porque quanto mais pensa, tem uma produção normal ali do seu corpo. Do nada, começa a produzir um monte. O seu corpo entende aquilo como uma ameaça, ele não entende por que está sendo produzido tanto. Então, vai chegar uma hora que ele vai falar, não, peraí, tem alguma coisa errada, eu vou travar essa entrada de insulina aqui. Então, ele impede mesmo e cria uma resistência à insulina. É daí que vem o termo resistência à insulina. Quando você tem essa resistência à insulina, você gera inflamação, porque a resistência à insulina está totalmente ligada com processo inflamatório. É por isso que pessoas que têm diabetes, pessoas que estão pré-diabéticas, têm um corpo mais inflamado. E isso vai gerar o quê? Mais risco dela ter uma doença cardiovascular, por exemplo, que acontece por conta de um processo inflamatório. Então, tudo tá interligado. É muita coisa, é muita informação, né? Tipo, para jogar assim de uma vez. Mas entendam que o corpo de vocês, o nosso corpo, né? Ele funciona como pecinhas ali de um quebra-cabeça, né? Como eu sempre falo aqui, que é um maquinário. Quando quebra uma pecinha, eu desregulo as outras. E o seu corpo vai fazer o quê? Ele vai tentar o tempo todo te manter vivo, porque essa é a função dele. Ele vai, por mais que você se alimente mal, que você não faça exercício, que você se machuque, às vezes tem um acidente, a função do seu corpo é te manter vivo. Então ele vai fazer de tudo para fazer isso, só que vai chegar uma hora que ele não vai dar mais conta. Então, falando nesse caso da inflamação, né, como eu falei, aumentou o açúcar, aumentou a insulina, aumentou a resistência à insulina, gerei inflamação. Para pessoas que são mais predispostas a isso, então já tem uma parte hormonal também que não favorece, né? Elas vão aumentar ali na pele o número de glândulas sebáceas, que é onde vai se desenvolver o sebo, né? Então, por conta da inflamação, eu aumento isso também. E aí eu vou gerar mais acne. Então, a acne, se você tem uma pele... Pode reparar, eu mesma consigo também reparar isso, né? Teve uma época que eu tava me alimentando bem mal. Eu lembro que era uma época que até fui viajar para um lugar, fui viajar sozinha. E aí foi uma semana que eu fiz uma alimentação, assim, horrível. Horrível porque eu tava sem dinheiro na viagem, então eu comi qualquer porcaria, assim. Não comia comida direito, só comia coisa industrializada, muita gordura ruim, muito açúcar. Então eu percebi que eu voltei dessa viagem, a minha pele já tava cheia de espinha. Lógico que eu não tenho aquele monte de espinha. Mas pra mim, que não costumo ter espinhas, eu já relacionei isso ao tipo de alimentação. Foi eu mudar a minha alimentação naquela outra semana que isso desapareceu, tá? Então, faz esse teste. Se você costuma desconfiar que alguma coisa que você come tá relacionada às espinhas, e isso não é por gordura, tá? Porque tem essa confusão também de que, eu como coisas com mais gordura, eu vou ter mais espinhas. E não, tá bem relacionado ao açúcar do que a gordura. A gordura que a gente come natural dos alimentos, ela não tem problema nenhum. Mas açúcar, sim, e ultraprocessado, coisa de pacotinho, vão ter essas coisas que vão gerar mais inflamação. E sim, você pode ficar com mais espinhas na sua pele. Então, faz esse teste, tá? Então, a acne é um dos sinais que você pode estar inflamado. Celulite. A celulite é polêmica. Muitas mulheres que têm celulite, né, nem imaginam que isso pode vir, né? Tem aquele mito de, refrigerante causa celulite porque tem gás, né? Então vai causando as bolinhas, não tem nada a ver, tá? Sim, o refrigerante pode ser um fator importante para esse aparecimento de celulite, por quê? Porque tem muito açúcar, né? O refrigerante normal, ele tem muito açúcar, então isso, como eu falei, vai gerar um processo inflamatório.
Então, a celulite, ela vai sendo causada por conta também de um processo inflamatório que vai aumentando ali as células de gordura em regiões específicas. Para algumas pessoas, né, geneticamente mais predispostas a isso aparece com mais facilidade. Então, na região ali do quadril, do glúteo, né, tem mulheres que têm mais facilidade de acumular gordura nessa parte, e é por isso que a celulite aparece ali. Então, se pode reparar, se a pessoa tem o corpo nessa forma, né, onde ali no quadril ou no glúteo é onde é concentrada a maior parte de gordura, porque aquilo não é músculo, é gordura, né, quando a pessoa tá realmente acima do peso. Quando ela emagrece, faz uma alimentação legal para isso, reduz esses alimentos inflamatórios, ela vai reduzir essa quantidade de gordura, né, ali da região do glúteo, e essa celulite vai sumir. Sumir eu não digo, né, porque nós mulheres, né, ninguém é perfeito, a gente sempre vai ter um pouquinho de celulite ali, mas você pode melhorar isso. Então, quanto mais você melhorar a sua alimentação, menos processos inflamatórios você vai gerar no seu corpo, menos gordura você vai acumular naquela região e menos celulite você vai ter. São processos, né? Então, a celulite, ela tá relacionada ao tipo, sim, de alimentação que você faz, mas não tem nada a ver com esse negócio de gás, não é isso, tá? E algumas pessoas, lógico, são mais predispostas a ter, porque elas têm ali células de gordura mais acumuladas naquela região. Então, por isso que algumas mulheres têm mais facilidade de ter celulite ali na região do bumbum, né, do quadril. Outro sinal que o seu corpo pode estar inflamado é cansaço excessivo. Bom, sabe quando você se sente muito cansado, você não sabe por quê? Você fala assim, mas eu descansei. Você acorda e você já tá com aquela sensação que você, meu Deus, passei trabalhando a noite inteira, você estava dormindo, né? Dormiu boas horas de sono ali, não foi nem poucas horas, mas você acorda com essa sensação de cansaço extremo, essa sensação de desânimo também, sabe? Que você passa o dia todo arrastado, você não quer fazer mais nada, você tem desânimo, você não quer, nem tem nem vontade de fazer uma atividade física, né? Principalmente, porque imagina, se eu tô me sentindo desse jeito, né, fazendo nada, se eu acordo cansada, como é que eu vou ter disposição para fazer uma atividade física? Não vou ter, não vai ter jeito. Mas isso também pode ser por conta da alimentação. Então, você mudando a sua alimentação, você dá esse estímulo para o seu corpo, né? Desinflama o seu corpo e esses sintomas de cansaço e desânimo, eles começam a desaparecer. E aí você começa a ter mais ânimo para fazer não só as tarefas normais do seu dia a dia, porque quando a pessoa tá assim, licença um pouquinho. Quando a pessoa tá com esse cansaço excessivo, extremo mesmo, né, de acordar já cansado, ela... Nossa, me perdi do que eu ia falar, mas... Enfim, quando ela tá com esse cansaço excessivo, ela não consegue... ela não consegue fazer atividades normais do dia a dia. Então, coisas que... Eu não aguento lavar uma louça que, pronto, já tô cansada. Já chego em casa, não quero fazer mais nada. Eu quero deitar no sofá, comer, tomar banho, deitar no sofá e ficar ali pra sempre até no outro dia. Então, isso vai prejudicando, né, as atividades diárias da pessoa. Então, isso pode ser, sim, um sinal de inflamação. Então, por conta da alimentação, você gerou um processo inflamatório e esse processo inflamatório requer do seu corpo muita energia. Então, o seu corpo, pensa que o seu corpo tá empenhado em fazer o quê? A combater essa inflamação do seu corpo. Então, você consumiu um monte de coisa inflamatória, tem inflamação, como eu falei, não é só inflamação de comida, tem inflamação da poluição, tem inflamação de produtos químicos que a gente está em contato o tempo todo, produto de limpeza, bijuteria, tá? Bijuteria também. Enfim, qualquer coisa. Muitas coisas vão causando isso. Então, isso vai gerando, né? Inflamação, alimentação, enfim, tudo isso. Então, essa pessoa vai desenvolvendo um processo inflamatório que o seu corpo tenta combater. Porque, como eu falei, ele vai tentar te defender o tempo todo disso que está acontecendo. Então, nisso de ele ficar empenhado nessa função, né, de combater essa inflamação, você sente sim muito cansaço, porque é a energia que seu corpo está direcionando para outra coisa, né? Que ele poderia estar fazendo para uma coisa boa para você, ele está tentando combater essa inflamação. Então, sinais de cansaço excessivo, corpo cansado demais,
desânimo demais pode ser sinal de uma má alimentação que está gerando inflamação. Cansaço excessivo e inchaço. Inchaço, acho que muitas pessoas devem relacionar isso também, né, a inflamação, quando se fala de inflamação por conta de alimentação. É só você ver um final de semana que você vai lá, enfia o pé na jaca, né, come tudo que devia e que não devia, e aí na segunda-feira você acorda também com aquela sensação horrível de inchaço, né? Então tá com a barriga inchada, tá com as pernas às vezes inchadas, tem pessoas que acumulam, né, esse inchaço também às vezes nas pernas, com aquela sensação também de cansaço. Mas essa questão do inchaço, ela acontece com mais frequência, é mais normal da gente ver que quando a gente se alimenta mal, a gente incha mesmo, né? Não só barriga, mas às vezes você se sente pesada. Eu me sinto assim, quando eu faço uns exageros aí, né? De vez em quando acontece. No outro dia que eu acordo com essa sensação, sinto mesmo, dá pra notar as partes, principalmente abdômen inchado, mas também essa sensação de peso. Então, você se sente mesmo que você vai dar um passo assim com a perna, parece que a perna tem, sei lá, quantos quilos, né? 100 quilos tem a perna. Por quê? Você tá retendo líquido. Por que isso acontece? O seu corpo, quando está inflamado, né? Então, quando ele precisa combater essa inflamação, ele precisa de água. Então, ele vai reter o máximo que ele conseguir de água para lidar com esse processo inflamatório. É por isso que se fala que quando acontece um episódio desse de exagero, a melhor coisa que você pode fazer, né, em primeiro lugar, é tomar água. Então, tomar água em primeiro lugar, não deixar, porque aí você vai eliminando esse excesso, né, de líquido que tá lá. Então, ele vai reter porque ele precisa de água, né, para lidar com essas toxinas. Então, quando a gente inflama, a gente gera também toxinas. Então, o seu fígado vai precisar de mais água para lidar com essas toxinas e não acumular. Enfim, todos os processos que vão acontecendo vão precisar de água mais do que o normal. Então, quando você acorda com pós-festa desse jeito, inchado, se sentindo assim, você está em um processo inflamatório de forma mais intensa, não uma inflamação normal que acontece no seu dia a dia que o seu corpo usa para se defender. Então, inchaço é um sinal claro, né? Principalmente depois desse tipo de alimentação que você sabe que você comeu assim no outro dia tá inchado, é inflamação que tá acontecendo. Se isso acontece de forma constante, por exemplo, você faz uma alimentação para emagrecimento onde você não reduz esse tipo de alimento que eu falei. Então, você vive comendo as coisas com glúten, né? Come excesso de leite derivado, enfim, industrializados. Você emagreceu porque você reduziu as calorias do seu dia, mas você não mudou a qualidade de forma satisfatória para o seu corpo. Então, é essa pessoa que tá sempre inchada. Então, por mais que ela esteja magra, você vê que a pessoa magra, assim, reduziu o peso ali na balança, mas você vê que tá sempre inchada. Então, a minha barriga tá sempre inchada, eu tô me sentindo sempre mesmo inchada, como eu falei, esse peso. Isso pode ser também por conta da alimentação. Então, emagrecer não tem nada a ver com isso. Eu posso emagrecer e mesmo assim estar inflamado, porque isso tem relação com o tipo do alimento que eu como e não com a quantidade, tá? Inchaço é um sinal claro de inflamação. Estresse. Estresse também pode gerar inflamação, porque quando eu estou estressada, eu faço com que o meu intestino também não funcione bem, por todas aquelas questões que eu falei, né, de produção hormonal, de absorção de vitaminas e minerais. Eu impeço que esse processo aconteça de forma natural. E aí, eu vou gerando mais estresse, porque eu não produzo hormônios necessários para que eu fique calminho, para que eu fique bem. Eu vou ficando estressada, vou ficando irritada. Isso aumenta uma coisa que chama impulso por comer. Quem aí conhece isso? Gente, vão falando comigo aí, se vocês tiverem dúvida alguma coisa. Eu não gosto de falar sozinha, não. Se vocês quiserem falar alguma coisa, vão falando aí que a gente vai conversando. Bom, então você fica estressado, você gera uma irritação. Pessoas assim, né, acabam às vezes desenvolvendo esse impulso por comer, né, porque sentem a necessidade de
gerar um bem-estar a partir de outra coisa, né? Porque, afinal, o seu corpo já não tá dando conta de produzir serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Eu preciso dar conta disso com outra coisa. Só que isso, lógico, que não é consciente. Você nem sabia que isso estava acontecendo. Mas é o que você normalmente faz. Então, você vai procurar isso na comida. Então, isso vai gerando também impulso por comer. Então, uma má alimentação, ela pode gerar estresse, tá? Assim como o estresse pode gerar uma má alimentação. Então, é um ciclo ali. Então, para você não se sentir menos estressado, não se estressar com facilidade, acho que é essa questão, né? Porque voltando na questão de fazer terapia ou de acompanhar com o médico, né? Tomar medicação por conta disso. Se você não acompanha a parte alimentar, você vai continuar estressado pelo tipo de alimentação, porque você está desregulando o seu intestino. O intestino que não funciona bem gera mais estresse. Então, você fica num ciclo ali que você não resolve nunca, né? Só tomando remédio, só gastando dinheiro à toa, porque coisa mais simples que você pode fazer por você nessa situação, né? E muitas outras, né, que acontecem, que as pessoas não sabem, é modificando o tipo de alimentação. Muito fácil fazer isso, né? Fácil assim, eu sei que tem as dificuldades, mas pensa você não precisar tomar um tipo de remédio porque você simplesmente mudou o tipo de alimentação que você faz. Então, o estresse também pode gerar inflamação. Essa inflamação vai causar alterações no seu intestino. Com isso, você não vai produzir hormônios de bem-estar. Com isso, você vai ficar irritada. E com isso, você vai acabar tendo impulso por comer, aumentando também o seu peso, né? Sobrepeso, obesidade sempre aumentando. Também pode ser gerado por conta disso. Bom, desregulação intestinal também pode ser um sinal de inflamação. Então, falei de como o intestino funciona, mas nesse sentido da inflamação, né? Mas no intestino também que você vê que é muito desregulado, assim, ou é muito ressecado, né? A pessoa quase não vai ao banheiro, ou não, ao contrário, ela é solto demais no intestino, sabe? Vai que vai uma beleza. E às vezes fezes líquidas. Isso é um sinal de que o seu corpo não tá bem, de que seu intestino não tá bem. Então, isso também pode ser um sinal de inflamação. Então, fique sempre atento a esses sinais que eu dei aqui. Estresse, vamos lá, vamos retomar que agora eu vou falar de outra coisa. Então, os sinais. Enxaqueca, depressão, ansiedade, acne, celulite, cansaço excessivo, inchaço, estresse, desregulação intestinal podem ser sinais fortíssimos de que seu corpo está inflamado e que isso está acontecendo por conta da alimentação que você está fazendo atualmente, tá? Como que isso é identificado também através de exames? Como eu falei, pessoas acima do peso, com excesso de gordura corporal, elas já são pessoas inflamadas, porque excesso de gordura, a gordura produz hormônios pró-inflamatórios que vão gerar inflamação, tá? Então, existem exames, né, que normalmente os médicos pedem ou deveriam pedir quando a pessoa começa a acompanhar, que são exames que podem identificar algum tipo de inflamação, tá? Homocisteína, dosagem de homocisteína, Gente, fugiu aqui o nome. PCR ultrassensível, não é o PCR que a gente faz normal, é o ultrassensível. Ferritina, TNF-alfa, são marcadores inflamatórios. Então, eu normalmente, dependendo do caso, às vezes costumo pedir ferritina, PCR ultrassensível. Eu costumo pedir alguns tipos, não para todas as pessoas, tá? Alguns casos específicos, eu costumo pedir esse tipo de exame para ver também esse nível de inflamação da pessoa, tá? Então, pedir exames básicos, né, como eu sempre falo aqui, de glicemia, colesterol, às vezes não é o suficiente para dar andamento numa mudança de alimentação da pessoa que está com excesso de peso ou está com obesidade. Às vezes é preciso pedir esse tipo de exame também, porque esse tipo de exame que identifica uma inflamação em nível mais elevado, ele vai indicar outras coisas, né? Como eu falei, um risco para doença cardiovascular mais aumentado, eu consigo identificar também através de alguns marcadores inflamatórios. Isso é a forma de você identificar, né, esses sinais, esses exames. Mas tem
aliás. Agora eu vou te falar de algumas coisas que você pode fazer pra melhorar isso. Então, você viu que existem pessoas mais suscetíveis, pessoas que realmente precisam intensificar essa mudança de alimentação, porque já são pessoas que já têm algum problema relacionado à inflamação, como sinusite, bronquite, rinite, asma, amidalite, candidíase, infecção urinária. Tudo isso pode ser resolvido em muitos casos com alimentação. Eu já vi várias pessoas que fizeram isso e conseguiram eliminar, sabe assim? Não sentir mais isso, eliminar remédio, ou pelo menos diminuir a dosagem de remédio, ou ficar bem mesmo, porque quem tem essas coisas, os sintomas, realmente é ruim, atrapalha muitas coisas na vida. Então ela prefere ficar sem comer certas coisas, e quando ela come, ela sabe da consequência, né? Do que ficar nesse consumo constante de alguma coisa que ela sabe que faz mal para ela. Então, o que você pode fazer nesse caso? Se você tem todas essas coisas que eu acabei de falar, né? Ou se você tem esses sintomas, não só esses ites da vida, mas esses sintomas de inchaço, enxaqueca, intestino que não funciona bem, estresse, tudo isso que eu falei, você pode fazer um teste, né? De ficar de 10 a 15 dias sem consumir esse tipo de alimento que eu falei aqui. Então, alimentos com glúten e alimentos com leites e derivados. Por 15 dias você fazer isso. 15 dias só comendo comida de verdade. Então, tudo que for industrializado, tudo que for farinha, tudo que for açúcar. Açúcar também, tá? Eu indicaria nesse caso, não só o glúten. Mas leites e derivados, todos esses tipos de alimentos, se você ficar de 10 a 15 dias sem consumir isso, e reparar se esses sintomas que você tem, se eles melhoram ou não. Aí, né, tem gente que vai falar, mas aí é muito restritivo, mas aí é demais, mas aí é loucura. Aí eu te pergunto, o que é mais restritivo? Você viver com esses sintomas que você tem hoje? Quem tem enxaqueca sabe. Quem tem rinite, sinusite sabe. Quem tem asma sabe o quanto é ruim conviver com essas coisas, né? Então, você ficar 10 dias, só 10 dias, pensa, eu vou fazer só um teste pra ver se realmente eu vou me sentir bem tirando essas coisas. E aí, depois de 10 dias, você faz uma avaliação. Não, realmente, pra mim, isso aqui fez total diferença. Eu vou aderir, né? Não é que não vou consumir nunca, mas eu vou usar isso aqui só como exceção na minha vida. Então, eu não vou ficar consumindo isso aqui sempre, porque o bem que me fez é muito maior do que eu ficar sem comer isso. Eu ficar sem comer isso não vai fazer diferença nenhuma pra mim em comparação com o bem que isso me faz quando eu fico sem esse tipo de coisa. Então, é você colocar ali na balança e avaliar realmente o que vale mais a pena pra você. Comer essas coisas ou se sentir bem. Então, principalmente pra você que tem todas essas coisas que eu falei, todos esses sintomas, faça esse teste durante 10 dias. E aí, o que você vai fazer depois? Como eu falei, né, principalmente o glúten é o que é mais problemático nesse sentido. Então, se os seus sintomas são fortes, se você tem os ites da vida, eu indicaria pelo menos 15, 20 dias para você fazer isso. E aí, depois, você vai reintroduzindo. Então, você vai lá, faz 15 dias sem as duas coisas. Sem açúcar, né, sem a farinha e sem álcool. Também é importante, não falei do álcool, mas o álcool também é super inflamatório, tá? Sem o álcool e sem leites e derivados e sem glúten. E aí, depois desse período, você vai acrescentando ali leites e derivados. Porque lembra que eu falei que o leite, queijo, iogurte, ele não é um grande problema. Ele só vai ser um grande problema quando tá associado com o glúten. Porque vai abrindo ali a camada as células do intestino ali vão espaçando uma entre a outra. E aí que causa pior esse processo inflamatório. Mas como você passou um período sem o glúten, isso vai sendo reajustado no seu corpo. Então, vai introduzindo aos poucos o queijo, né, o leite, o iogurte, e ver como você vai se sentir. Para as pessoas que têm osites, né, rinite, sinusite, bronquite, amidalite, provavelmente leite e derivados também vai ser necessário continuar sem, ou pelo menos diminuir bastante. Mas para as outras pessoas, né, que vivem normalmente, que não tem nada disso, que é só às vezes um inchaço mesmo, uma dor de cabeça, ou um estresse, tudo isso que eu falei aqui, só reduzir o glúten, deixar isso como exceção, já vai ter uma melhora imensa nesses sintomas. E aí você vai conviver bem com isso, vai ser como eu falei que aconteceu pra mim, né, de eu fazer essa escolha de não consumir
e me sentir bem. Hoje em dia eu já sei que às vezes me dá muita vontade de comer, sei lá, um bolo, alguma coisa assim. Principalmente pão é o que me dá mais esse... Me sinto mal mesmo, não só pelo glúten, mas também pela fermentação. Então, se eu comer, eu sei que vai dar ruim. Eu sei que eu vou me sentir mal, né? Então, às vezes eu faço de forma consciente, já sabendo que não, eu vou ficar mal, mas eu tô com muita vontade, eu vou comer. Mas aí, realmente, é exceção. Não faz parte da minha rotina mais e eu vivo super bem hoje com isso, né? Não é sofrimento nenhum pra mim. Pra mim, mais sofrimento é viver com esses sintomas. E como eu falei, é uma questão de escolha. Sempre quando a gente escolhe uma coisa, a gente tá deixando outra pra trás. E aí, basta você avaliar o que vale mais a pena, tá bom? Bom, gente, vamos encerrar aqui a live. Deixa eu ver, bastante gente entrou aqui. Morgana, bom dia, Nilma, minha mãe. Érica, minha cunhada. Felipe, Laís, minha prima. Sônia, Vaguinho, marido da Laís, Itawane, Márcia, Luana... E meu primo Júnior também. Obrigada por todos que estiveram aí. Obrigada pela participação de vocês. E vejo vocês na próxima live, na quinta-feira. Espero no horário, né? Que eu consiga entrar no horário, meio-dia 27, que é o horário oficial da live. Hoje não deu, mas eu não quis deixar de vir apresentar aqui o conteúdo pra vocês, tá bom? Um beijo pra todos, obrigado e até a próxima.